Imagine por um instante que a realidade que você experiencia não é algo fixo, mas sim um tecido maleável, sensível à presença da sua consciência. Cada pensamento que você tem, cada intenção que você emite, não desaparece no vazio. Eles reverberam no universo, criando ondas que moldam não apenas a percepção do mundo, mas a própria estrutura da realidade ao seu redor. Cientistas da física quântica já observaram que partículas subatômicas se comportam de forma diferente quando estão sendo observadas, e isso nos leva a questionar algo profundamente perturbador e fascinante. E se a própria consciência humana não estivesse apenas assistindo ao universo, mas ativamente participando de sua criação? É como se, a cada escolha, a cada atenção focada, nós esculpíssemos um universo pessoal, uma realidade que é única para cada indivíduo, e que ao mesmo tempo dialoga com o todo cósmico. O fenômeno conhecido como efeito observador nos dá pistas sobre esse poder oculto. No experimento da dupla fenda, partículas de luz ou elétrons, quando não observadas, se comportam como ondas, espalhando-se e explorando todas as possibilidades do espaço. Mas, no momento em que alguém observa, elas se colapsam em um ponto definido, assumindo uma forma concreta. Esse simples fato sugere que a consciência não é uma mera espectadora do cosmos, ela atua como força modeladora, definindo a realidade que experimentamos. Se aplicarmos isso à nossa vida cotidiana, cada pensamento, cada expectativa e cada julgamento que emitimos funcionam como observadores internos, colapsando infinitas possibilidades em uma experiência concreta e pessoal do mundo. Não é apenas misticismo ou filosofia, é ciência revelando que a mente e a matéria estão intrinsecamente conectadas, numa dança silenciosa que define a realidade. Quando começamos a compreender que nossos pensamentos influenciam a realidade, começamos a perceber o peso de cada intenção. Nossas emoções não são apenas respostas automáticas, elas são campos energéticos que irradiam frequências para o universo, moldando o ambiente e as situações que atraímos. A física quântica nos mostra que tudo é energia e que cada padrão vibracional que emitimos retorna na forma de experiências correspondentes. Isso significa que um padrão de medo, dúvida ou raiva constante cria um universo pessoal permeado por essas mesmas qualidades. Por outro lado, quando cultivamos consciência, presença e intenções claras, abrimos espaço para uma realidade mais harmoniosa e alinhada com nossos desejos mais profundos. Estamos, portanto, diante de uma responsabilidade profunda. Cada pensamento é uma semente lançada no solo quântico do universo, e o que germina depende da qualidade e da clareza dessa semente mental. Mas como podemos aplicar isso de maneira prática em nosso dia a dia? O primeiro passo é desenvolver a habilidade de observação consciente de nossos próprios pensamentos e padrões emocionais. Ao nos tornarmos testemunhas de nossa mente, percebemos os automatismos que moldam nossa realidade sem que sequer notemos. Essa prática é como segurar um espelho diante da consciência. Quanto mais clara a nossa atenção, mais nítidos se tornam os padrões que criamos, e maior é o poder de escolher conscientemente aqueles que desejamos manter ou transformar. Técnicas de meditação, visualização e afirmação intencional não são meros exercícios espirituais, são ferramentas quânticas que nos permitem interagir de forma ativa com o campo da realidade, colapsando possibilidades de maneira a alinhar nossas experiências com a essência de quem realmente somos. A consciência humana, portanto, não é apenas um receptor passivo de experiências. Ela é criativa, moldadora e essencial na formação do que consideramos realidade. Cada pensamento repetitivo, cada emoção persistente e cada intenção clara atua como uma espécie de programa quântico, construindo um universo que é, em essência, um reflexo direto daquilo que reside dentro de nós. Compreender o efeito observador é reconhecer que o poder de criar está em nossas mãos, que somos arquitetos de nossas próprias vidas, e que a chave para transformar nossa realidade reside em alinhar nossos pensamentos e emoções com a visão do mundo que desejamos manifestar. É um chamado à responsabilidade consciente e ao despertar da força criativa que existe em cada um de nós. O efeito observador nos desafia a repensar o conceito de realidade. Não somos meros produtos do mundo externo, mas sim participantes ativos em sua construção. Cada decisão que tomamos, cada emoção que alimentamos, cada intenção que definimos funciona como um pincel que pinta o quadro do nosso universo pessoal. O que antes parecia ser aleatório e fora de nosso controle, agora se revela como consequência direta do nosso estado interno. Essa compreensão transforma não apenas a maneira como vemos o mundo, mas também a forma como interagimos com ele, abrindo espaço para uma vida mais consciente, responsável e alinhada com nossa verdadeira essência. Ao explorarmos essas ideias, começamos a perceber que a realidade externa é,
de fato, um espelho do nosso mundo interno. Não existe separação absoluta entre o observador e o observado. Cada experiência, cada encontro, cada situação é moldada pelo conjunto de nossas crenças, pensamentos e emoções predominantes. Essa percepção nos convida a assumir total responsabilidade sobre a vida que criamos, reconhecendo que mudanças internas inevitavelmente se refletem no mundo ao nosso redor. A mente humana deixa de ser apenas um órgão de percepção e se torna uma ferramenta poderosa de criação, capaz de transformar a realidade em sintonia com intenções claras e consciência desperta. Se a consciência tem o poder de moldar a realidade, surge a pergunta: até que ponto somos conscientes desse processo? A maioria das pessoas vive dominada por padrões automáticos, hábitos e crenças herdadas ou absorvidas do meio ambiente, muitas vezes sem questionar sua veracidade ou impacto. Cada emoção não examinada, cada pensamento repetitivo funciona como uma lente distorcida que filtra a realidade, criando experiências que reforçam a ilusão de que o mundo externo é quem nos define. Entretanto, a física quântica e a psicologia moderna nos mostram que essa é uma visão incompleta. O efeito observador nos revela que o observador, ou seja, a mente consciente, tem a capacidade de alterar resultados, de direcionar a manifestação do mundo externo em alinhamento com intenções deliberadas. Assim, ao nos tornarmos conscientes de nossos padrões internos, começamos a reconhecer o quanto nossas percepções e escolhas influenciam o universo pessoal que habitamos. O próximo passo é compreender a natureza vibracional da realidade. Tudo no universo é energia, ressoando em frequências específicas. Pensamentos e emoções emitem vibrações que interagem com o campo quântico, alterando a probabilidade de eventos e experiências. A raiva constante, a ansiedade ou o medo funcionam como campos magnéticos que atraem situações correspondentes, enquanto a gratidão, a calma e a confiança emitem frequências que promovem bem-estar, abundância e harmonia. Essa relação entre energia mental e experiência prática é a base do que chamamos de criação consciente. O que você sente e pensa não é irrelevante. Pelo contrário, é o instrumento pelo qual você modela o fluxo da sua vida, mesmo que de maneira sutil e imperceptível no início. Reconhecer essa conexão transforma a mente de espectadora em agente ativa, capaz de interagir diretamente com o campo quântico que sustenta o universo. Uma prática essencial para explorar essa habilidade é a visualização consciente. Ao imaginar com clareza e emoção a realidade que deseja experienciar, você atua como um condutor de energia, direcionando o colapso quântico para uma manifestação específica. Cientistas estudaram os efeitos da visualização sobre o corpo e o cérebro e descobriram que imagens mentais repetidas fortalecem circuitos neurais específicos, reforçando comportamentos e atitudes que favorecem a concretização daquilo que é visualizado. É um processo onde ciência, mente e intenção se encontram. O cérebro e a consciência trabalham juntos para criar condições favoráveis à materialização de intenções, evidenciando que o universo pessoal é, de fato, um reflexo direto do alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Entender o efeito observador também nos leva a refletir sobre a responsabilidade ética de nossas escolhas. Se nossos pensamentos e emoções moldam a realidade, somos constantemente criadores, mesmo que inconscientes. Cada decisão, cada julgamento ou crítica, cada energia que emitimos reverbera e retorna de formas sutis ou explícitas. Essa perspectiva muda a forma de enxergar a vida. Em vez de culpar fatores externos, passamos a perceber que temos a capacidade de reescrever nossa história através da transformação interna. A criação consciente exige atenção e disciplina, mas também oferece liberdade. Liberdade de escolher o que queremos experienciar e a clareza para perceber que somos protagonistas na tecelagem de nossa realidade. Outro aspecto fascinante é a relação entre observação e tempo. Pesquisas em física quântica indicam que o presente não é fixo, mas um ponto de convergência de infinitas possibilidades. A consciência, ao observar, seleciona entre essas possibilidades, criando o que chamamos de realidade experiencial. Isso significa que, enquanto permanecemos inconscientes ou dispersos, a realidade tende a se manifestar de maneira aleatória ou guiada por padrões antigos. Mas, ao focar nossa atenção, nossa intenção e emoção, podemos influenciar a forma como os eventos se desdobram, alinhando passado, presente e futuro em sintonia com nossa visão. Estamos, portanto, diante de uma oportunidade única de assumir controle sobre o fluxo temporal da nossa vida, utilizando o efeito observador como ferramenta de transformação consciente. Para integrar isso de forma prática, técnicas de meditação e atenção plena são essenciais. Meditar não é apenas relaxar,
é criar espaço entre o observador e o observado, perceber os pensamentos sem se identificar com eles, e escolher conscientemente quais intenções e emoções nutrir. Essa prática permite que a mente se torne um instrumento afinado, capaz de moldar a realidade de maneira clara e deliberada. Com disciplina, é possível perceber mudanças sutis no mundo ao redor, refletindo o alinhamento entre consciência e manifestação. Cada escolha interna gera repercussões externas, e ao cultivar clareza e presença, abrimos caminho para experiências mais coerentes com nossos objetivos e nossa essência. O efeito observador, portanto, não é apenas um conceito científico fascinante. Ele é a chave para compreender a criação do universo pessoal. Cada pessoa, consciente ou inconsciente, está constantemente moldando a própria realidade através de pensamentos, emoções e intenções. A partir do momento em que reconhecemos esse poder, a vida deixa de ser um fenômeno externo e se torna uma dança consciente entre mente e cosmos, entre observador e mundo, entre intenção e manifestação. O despertar para essa verdade nos convida a uma prática contínua de autoconhecimento, atenção e alinhamento, transformando nossa existência em uma obra de arte consciente, onde cada experiência é reflexo da nossa própria energia e da clareza de nossas intenções. À medida que avançamos na compreensão do efeito observador, percebemos que a criação do universo pessoal não se limita a momentos isolados de pensamento ou intenção. Ela é um processo contínuo, uma teia dinâmica de interações entre consciência e matéria. Cada experiência que vivenciamos é o resultado direto de padrões energéticos previamente emitidos, e cada escolha subsequente modifica e ajusta esses padrões, refinando a realidade que se desdobra diante de nós. O que antes parecia coincidência ou acaso passa a ser compreendido como uma consequência natural da interação entre nossos estados internos e o campo quântico que nos envolve. Assim, a vida deixa de ser um roteiro pré-escrito e se transforma em um experimento constante de observação e manifestação. Essa perspectiva traz à tona a importância do autoconhecimento profundo. Para influenciar o universo pessoal de forma consciente, é necessário compreender os próprios mecanismos internos, crenças, emoções, padrões de pensamento e hábitos que silenciosamente moldam a percepção de realidade. Muitas dessas estruturas funcionam como filtros inconscientes, determinando quais possibilidades se manifestam e quais permanecem latentes. Ao explorar a própria mente com atenção e honestidade, o observador interno se torna capaz de identificar bloqueios, distorções e limitações, transformando-os em ferramentas de expansão. Essa prática exige disciplina, coragem e paciência, pois é necessário confrontar padrões profundamente enraizados e, ao mesmo tempo, cultivar a habilidade de direcionar a energia mental para aquilo que realmente desejamos experienciar. A neurociência nos oferece insights fascinantes sobre como essa interação ocorre. Estudos mostram que o cérebro humano está em constante estado de plasticidade, remodelando-se de acordo com pensamentos e experiências. Cada pensamento repetido fortalece circuitos neurais específicos, criando caminhos de menor resistência que influenciam decisões e comportamentos futuros. Quando unimos essa plasticidade cerebral ao efeito observador quântico, torna-se evidente que estamos constantemente moldando não apenas nossas experiências externas, mas também a própria arquitetura da mente. O alinhamento entre intenção consciente e padrões neurais é, portanto, a chave para potencializar a capacidade de criar realidades mais coerentes com nossos desejos e valores mais profundos. Além disso, o efeito observador nos desafia a repensar o conceito de tempo e causalidade. No nível quântico, o passado, presente e futuro não são linhas rígidas e lineares, mas um espectro de possibilidades que podem ser influenciadas pelo estado consciente do observador. Isso significa que, ao interagir com o presente de forma consciente, não apenas influenciamos eventos imediatos, mas também alteramos a forma como o passado é percebido e o futuro se manifesta. Esse entendimento redefine completamente a ideia de destino ou fatalismo. Não somos vítimas de circunstâncias externas, mas criadores ativos de cada momento de nossa existência. A realidade deixa de ser um fluxo imutável e se torna uma tapeçaria em constante evolução, moldada por nossa atenção e intenção. Praticar a criação consciente exige, acima de tudo, presença e alinhamento emocional. É insuficiente apenas desejar ou pensar em algo, é necessário sentir e vivenciar internamente a realidade que se pretende manifestar. Emoções autênticas funcionam como catalisadores energéticos que aceleram o colapso das possibilidades quânticas em experiências tangíveis. A gratidão, a confiança e a alegria emitem frequências que ressoam com a harmonia do universo, criando ressonâncias que atraem circunstâncias compatíveis. Ao mesmo tempo,
Estados emocionais como medo, raiva ou frustração criam campos dissonantes que dificultam a manifestação de intenções claras. Compreender essa dinâmica nos permite assumir responsabilidade não apenas sobre pensamentos e ações, mas sobre o impacto energético que temos no mundo ao nosso redor. A integração prática dessas ideias pode ser iniciada por meio de exercícios simples, porém poderosos, de atenção plena e intenção deliberada. Comece observando seus pensamentos sem julgamento, identificando padrões que se repetem e determinando quais deles são úteis e quais precisam ser transformados. Em seguida, direcione energia consciente para criar visualizações vivas de situações desejadas, incorporando emoções genuínas que correspondam à experiência que se quer manifestar. Essa prática cria um ciclo virtuoso. À medida que a consciência se torna mais clara e alinhada, a realidade pessoal se ajusta, proporcionando feedback positivo que fortalece ainda mais o processo de criação consciente. Compreender o efeito observador e a criação do universo pessoal nos revela uma verdade profunda. Somos simultaneamente observadores e co-criadores de tudo o que experienciamos. Cada instante é uma oportunidade de influenciar o mundo à nossa volta, de transformar padrões internos limitantes em fontes de expansão e de moldar uma realidade que reflita verdadeiramente nossa essência. Reconhecer essa capacidade é despertar para o potencial ilimitado da consciência, compreendendo que o universo não é algo que nos acontece, mas algo que constantemente emerge da interação entre nossa mente, emoções e intenção clara. É a confirmação de que cada indivíduo possui em si a força quântica capaz de transformar a vida em sintonia com o mais profundo desejo de sua alma. Quando passamos a enxergar a vida através da lente do efeito observador, percebemos que cada situação, cada encontro e cada desafio carregam em si a marca da nossa própria consciência. O universo pessoal deixa de ser um cenário externo e imutável, tornando-se um reflexo direto daquilo que cultivamos internamente. A compreensão dessa dinâmica nos convida a assumir responsabilidade radical sobre nossos pensamentos, emoções e ações, reconhecendo que cada escolha, por mais sutil que pareça, ressoa no campo quântico, influenciando a manifestação de experiências futuras. Não se trata de magia ou superstição, mas de uma ciência emergente que conecta mente, energia e matéria em um fluxo contínuo de criação consciente. Ao aprofundarmos nossa prática, começamos a perceber que a qualidade da atenção é determinante na forma como o universo responde. Uma mente dispersa ou fragmentada cria realidades igualmente desorganizadas, cheias de desafios repetitivos e padrões que parecem escapar ao controle. Por outro lado, uma atenção focada, clara e deliberada atua como lente precisa, direcionando o colapso quântico de possibilidades para experiências coerentes e desejadas. Esse processo evidencia que a consciência humana não é passiva. Ela funciona como um observador ativo que escolhe, de forma contínua, quais potenciais serão manifestados e quais permanecerão latentes. O efeito observador, portanto, é também um convite à disciplina mental e emocional, onde o refinamento interno se traduz em qualidade de vida e realização pessoal. Outro aspecto fundamental é a relação entre intenção e emoção. A física quântica sugere que pensamentos isolados não têm o mesmo efeito do que pensamentos carregados de emoção e significado. A energia gerada por uma mente alinhada emocionalmente amplifica o impacto da observação, acelerando a manifestação de possibilidades. Por exemplo, sentir gratidão genuína por algo que ainda não aconteceu gera um campo vibracional que atrai situações compatíveis, criando um ciclo de retroalimentação positiva entre mente e realidade. Por isso, práticas de visualização, afirmação e meditação são ferramentas poderosas. Elas permitem que a consciência opere de forma integrada, alinhando intenção, emoção e foco para moldar o universo pessoal com precisão e harmonia. O entendimento do efeito observador também nos leva a questionar padrões coletivos de realidade. Se cada indivíduo cria seu universo pessoal, interações sociais e coletivas se tornam encontros de múltiplas consciências, cada uma influenciando o campo quântico compartilhado. Isso explica por que determinados ambientes ou grupos parecem carregar energias específicas. São um reflexo coletivo de observações e intenções predominantes. Tornamo-nos, portanto, co-criadores não apenas de nossa realidade individual, mas também de contextos sociais e culturais, mesmo que de maneira inconsciente. A consciência coletiva é, em última análise, uma síntese das observações individuais, e a qualidade do mundo que compartilhamos depende da clareza e responsabilidade de cada observador participante. Praticar essa responsabilidade quântica exige autodomínio e discernimento. É preciso aprender a direcionar a atenção para o que se deseja criar, evitando pensamentos e emoções que reforcem padrões limitantes.
Cada instante de consciência desperta é uma oportunidade de ajustar o rumo do universo pessoal, transformando situações adversas em aprendizado e criando experiências mais alinhadas com nossos objetivos. A vida se torna um laboratório de observação e experimentação, onde cada decisão é um ato de criação consciente, e cada experiência serve como feedback que permite refinar ainda mais a habilidade de manifestar realidade. Além disso, é fundamental compreender que o efeito observador não age de forma isolada. Ele opera em conjunto com a lei da atração, os padrões emocionais e a intensidade da intenção. Uma mente desperta, focada e emocionalmente alinhada cria ressonâncias que se expandem para o campo quântico, influenciando eventos de forma coerente e harmoniosa. Isso reforça a ideia de que a realidade externa não é aleatória, mas um reflexo da qualidade da energia emitida pelo observador. Tornamo-nos, assim, verdadeiros arquitetos de nossas vidas, capazes de transformar experiências aparentemente caóticas em manifestações de propósito, abundância e significado profundo. Finalmente, integrar o efeito observador à vida cotidiana exige prática consistente. Não se trata de esperar que eventos externos se moldem magicamente, mas de cultivar atenção, presença, intenção e emoção em cada ação. Cada momento é uma oportunidade de observar conscientemente, ajustar padrões internos e criar a realidade que desejamos experienciar. A ciência, a espiritualidade e o autoconhecimento se encontram nesse ponto. Reconhecer que somos simultaneamente observadores e co-criadores nos dá acesso a uma força transformadora que transcende a percepção limitada de tempo, espaço e causalidade. Ao assumir esse papel, despertamos para a magnitude de nosso poder criativo, percebendo que o universo pessoal é uma obra viva de nossa própria consciência. Chegamos ao ponto em que a compreensão do efeito observador se transforma em uma prática cotidiana, uma filosofia de vida que nos permite assumir total responsabilidade sobre nosso universo pessoal. Cada pensamento, emoção e ação passa a ser visto como um gesto de criação consciente, um fio que tece o tecido da nossa realidade. Não se trata de ilusões ou promessas mágicas, mas da consciência aplicada de maneira intencional, onde ciência, espiritualidade e autoconhecimento convergem para revelar que somos co-criadores de tudo o que experienciamos. A realidade deixa de ser um dado imutável e se revela como reflexo direto da qualidade de nossa atenção, da clareza de nossas intenções e da profundidade de nossas emoções. À medida que internalizamos essa visão, percebemos que a transformação verdadeira ocorre de dentro para fora. Mudanças superficiais ou externas são efêmeras se não houver alinhamento interno entre mente, coração e intenção. Cada emoção negativa não examinada, cada crença limitante não transformada, funciona como um filtro que distorce a percepção e bloqueia a manifestação de experiências desejadas. Por outro lado, ao cultivar presença, autoconhecimento e alinhamento emocional, abrimos espaço para que a consciência molde o universo pessoal de forma coerente, harmoniosa e profundamente significativa. O efeito observador, portanto, é também um convite ao refinamento contínuo da própria consciência, à expansão da percepção e à maturidade emocional. A criação consciente, quando integrada plenamente, transforma a maneira como interagimos com o mundo. Eventos que antes pareciam desafiadores ou injustos passam a ser compreendidos como reflexos de padrões internos que precisam de atenção, ajuste e transformação. O universo se torna um espelho, refletindo com precisão a qualidade da energia que emitimos. Cada interação humana, cada oportunidade, cada obstáculo, revela-se uma lição e um convite para ajustar intenções, corrigir padrões e alinhar pensamentos e emoções com aquilo que realmente desejamos experienciar. Esse entendimento promove um senso profundo de empoderamento. Não somos vítimas das circunstâncias externas, mas participantes ativos na criação da vida que queremos viver. A ciência moderna oferece suporte impressionante para essa perspectiva. Pesquisas em física quântica, neurociência e psicologia mostram que a mente humana possui capacidade de alterar padrões energéticos e influenciar resultados em múltiplos níveis. Experimentos comprovam que a consciência direcionada altera comportamentos de partículas subatômicas, que o cérebro se reorganiza conforme pensamentos repetidos e que intenções claras e emocionalmente carregadas impactam a realidade de maneira mensurável. Esse conhecimento confirma que a consciência não é apenas espectadora, é força ativa de criação, capaz de transformar tanto o mundo interior quanto o exterior, criando realidades alinhadas com a essência e os objetivos mais profundos de cada indivíduo. Práticas diárias de observação consciente, meditação, visualização e intenção deliberada são, portanto, ferramentas essenciais para quem deseja atuar de forma consciente sobre a própria realidade.
Não se trata de esperar que mudanças externas aconteçam, mas de cultivar clareza, presença e emoção alinhada para que cada ação seja um reflexo de intenções profundas. Cada momento vivido de forma consciente é uma oportunidade de colapsar possibilidades quânticas em experiências desejadas, integrando mente, emoção e intenção em um fluxo harmonioso de criação. Ao desenvolver essa disciplina, percebemos que somos simultaneamente observadores e arquitetos de nossa própria existência. No fim, compreender e aplicar o efeito observador é compreender que o poder de criação está, sempre esteve e sempre estará dentro de nós. Não há separação entre observador e observado, mente e matéria, intenção e manifestação. Cada instante é uma oportunidade de reescrever a realidade, de alinhar pensamentos e emoções com um propósito mais elevado e de transformar desafios em aprendizado e crescimento. O universo pessoal não é um acaso, mas um reflexo direto da consciência que o observa. Assumir esse papel nos permite viver de forma mais plena, consciente e alinhada, percebendo que somos, em essência, co-criadores constantes de nossa própria experiência, capazes de transformar a vida em sintonia com a mais profunda verdade de nossa alma. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.